Boa tarde a todos. É um prazer imenso receber todos vocês aqui. Que Deus ilumine a cada um de nós. Pedi ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Antônio de Assis. Presente. Carlos Rafael Custódio Rocha. Presente. Elivelton de Oliveira Félix. Presente. Érica Cristiano Ferreira presente. Igor Manzi Tosta. Presente. Neide de Oliveira Alves da Silva. Presente. Sérgio Henrique Silva. Presente. Verônica Tosta Pereira. Presente. Vanderlei José dos Santos. Presente. Informe, senhor presidente, que há número regimental. Em nome de Deus e do povo de Água Comprida, declaro abertos os trabalhos. Pedi ao senhor secretário que faça a ordem dos trabalhos. Ordem dos trabalhos. Ordem dos trabalhos da sessão extraordinária da 17ª legislatura, realizada dia 21 de outubro de 2024. Ordem do dia. Julgamento do processo de cassação de mandato do prefeito municipal, senhor Alexandre de Almeida Silva. Vanderlei José dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Água Comprida. Pedi ao senhor secretário que faça a apresentação da convocação da sessão extraordinária do julgamento do processo da cassação de mandato do prefeito municipal, senhor Alexandre de Almeida Silva. Água Comprida, Minas Gerais, 18 de outubro de 2024. Assunto: intimação, notificação, faz. Referência: convocação de sessão extraordinária de julgamento. Essa é do prefeito. Essa aqui, não? Excelentíssimos senhores vereadores de Água Comprida, Minas Gerais. Presidente da Casa do Povo, vereador Vanderlei José dos Santos, nos termos do artigo 6º, inciso 2º, parágrafo 1º e 2º do artigo 145, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, todos do regimento interno da Câmara Municipal e do Decreto-Lei 201 de 1967, vem convocar todos os vereadores para participarem da sessão extraordinária, que será realizada dia 21 de outubro de 2024, às 17h30, no plenário da Câmara Municipal de Água Comprida. A pauta dessa sessão extraordinária será o julgamento do processo de cassação do mandato do prefeito municipal, senhor Alexandre de Almeida Silva, instaurado pela comissão processante nos termos do Decreto-Lei 201 de 67 e da Portaria 006 de 2024. Contamos com a presença de vossas excelências, tendo em vista a importância e a gravidade do tema a ser deliberado. Atenciosamente, Vanderlei José dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Água Comprida. Pedi ao senhor secretário que faça o relatório da comissão processante. Boa noite a todos. Em nome do presidente da Câmara, eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, de forma especial o prefeito, que está aqui presente nesta sessão de julgamento, a todos os servidores desta Casa de Leis, aos colegas advogados e demais presidentes e demais presentes. Dizer que é uma honra ter participado de assessoramento desta comissão processante e uma honra mais ainda estar aqui ao lado do Dr. Marcos, neste assessoramento, ainda que seja para este ato pontual. Então, de acordo com o decreto 201/67, para que a gente não atropele o rito, nós temos que cumprir ele fidedignamente. E ele determina que a gente faça a leitura de algumas peças, sendo elas as mais principais. E os senhores vereadores, caso após a leitura entendam ser necessário, assim como a defesa do prefeito que está aqui presente também, queira que a gente faça a leitura de alguma outra peça especial, pode falar que a gente fará. Então, eu acho prudente, senhor presidente, nós fazemos a leitura da denúncia, da defesa e também do relatório. Com a sua permissão, claro.
Começo pela denúncia que foi recebida pela Câmara Municipal de Água Comprida no dia 11/7/2024. A Sua Excelência, o senhor presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Água Comprida, vereador Carlos Antônio de Assis. Assunto: reclamação e denúncia por crime contra a ordem tributária. Excelentíssimo senhor presidente, eu, Clarindo Bergamini Júnior, inscrito no CPF sob número 069-326-66863, residente domiciliado na Rua 3, número 370, bairro Pier 2000, nessa cidade de Água Comprida, Minas Gerais, venho, por meio deste, apresentar reclamação e denúncia por crime contra a ordem tributária, com fulcro nos artigos 58, parágrafo 2º, inciso 4 da Lei Orgânica do Município e artigo 27, inciso 9, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Água Comprida, contra o senhor prefeito municipal Alexandre de Almeida, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Da reclamação. A presente reclamação se dá pela flagrante omissão do prefeito municipal, senhor Alexandre de Almeida, que deliberadamente não respondeu aos requerimentos protocolados nos dias 19 de fevereiro de 2024 e 27 de fevereiro de 2024, ambos solicitando a aprovação do desmembramento das chácaras 2 e 3 da quadra B do loteamento PIR 2000, respectivamente, conforme cópias anexas. Destaco que o requerimento apresentado em 19 de fevereiro de 2024 já exigia uma decisão sobre o recurso apresentado em 13 de dezembro de 2023 e reiterado em 29 de janeiro de 2024. Portanto, o contribuinte aguarda há mais de 7 meses por uma resposta definitiva. É absurdo e inaceitável que o prefeito leve 7 meses para proferir uma decisão sobre um recurso ou mesmo fornecer uma resposta de um requerimento. Essa postura denota uma flagrante desídia e desrespeito com o cidadão contribuinte e com os princípios da administração pública, especialmente os princípios da eficiência e da razoabilidade. 2. Da denúncia por crime contra a ordem tributária. Denuncio ainda que o prefeito municipal de Água Comprida, senhor Alexandre de Almeida, vem de maneira irregular e ilegal, cobrando IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de expediente referentes aos anos 2023 e 2024, dos lotes 2A, inscrição 111.0.102.008.002, 2B, inscrição 111.010.200.803 e 2C, inscrição número 111.0.102.008.004, loteamento PIR 2000, conforme cópias anexas. Esses lotes não possuem existência formal, não foram devidamente homologados pela Prefeitura Municipal e não possuem matrícula no cartório de registro de imóveis de Uberaba. Tal fato configura crime contra a ordem tributária, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 316 do Código Penal, que assim prescreve. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuinte social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando o devido emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Pena, reclusão de 3 anos a 8 anos e multa. O senhor prefeito foi alertado sobre a indevida cobrança desses tributos no recurso ao despacho do engenheiro civil Luiz Renato de Abreu Júnior, que negou o desmembramento da chácara 2 da quadra B no PIR 2000, exigindo mais documentos, conforme cópia anexa. Mesmo ciente da irregularidade, manteve a cobrança no exercício 2004, evidenciando assim uma conduta criminosa e lesiva ao contribuinte, demonstrando-se, portanto, reincidente na prática da ilegalidade. Diante de todo o exposto, exijo providências imediatas por parte dessa comissão para a resolução das questões apresentadas, bem como a responsabilização exemplar dos envolvidos no crime contra a ordem tributária, além da sujeição do prefeito ao previsto no inciso 7 do artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Água Comprida, que assim dispõe. Artigo 87. São infrações político-administrativas do prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato. 7. Inciso 7. Praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Desde já coloco-me à disposição de Vossa Excelência e demais membros desta comissão para, se for o caso, esclarecer pessoalmente qualquer dúvida existente. Termos em que pede deferimento. Água Comprida, 11 de julho de 2024, Clarindo Bergamini Júnior. Portanto, esta foi a denúncia que deu origem à criação da comissão processante instituída pela portaria 006 de 2024. Agora passarei a leitura. Parece chato ficar lendo bastante aqui, mas é que nós temos que seguir o rito para evitar qualquer tipo de nulidade. Agora farei a leitura da defesa apresentada pelo prefeito municipal
protocolada nesta Casa do Povo no dia 11 de agosto de 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Parlamentar Processante, Câmara Municipal de Água Comprida. Referência, portaria 006/2024. Reclamação de denúncia por suposto crime contra a ordem tributária. Alexandre Almeida Silva, brasileiro, casado na qualidade de prefeito municipal de Água Comprida, portador da carteira de identidade número RG, número MG 4782-138, inscrito no CPF 719-035-85600, residente domiciliado na Rua 24, número 176, Centro, nesta cidade, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar defesa prévia à denúncia formulada por Clarino Bergamini Júnior, mediante os fatos e documentos e anexos. Síntese dos fatos. Trata-se de requerimento de Carlino Bergamini Júnior, intitulado de reclamação e denúncia com arrimo dos artigos 58, parágrafo 2º, inciso 4, da Constituição do Município, combinado com o artigo 27, inciso 9, do Regimento Interno da Câmara Municipal, apontando suposta omissão do defendente, que não teria respondido requerimentos protocolados nos dias 19/2/2024 e 27/2/2024, de solicitação de desmembramento das chacras 2 e 3 da quadra B do loteamento Pier 2000. Destacou que o primeiro requerimento solicitava apreciação e decisão quanto ao recurso enviado em 13/12/2023 e reiterado em 29/1/2024, e que a ausência de análise denotaria desídia e desrespeito com o contribuinte e os princípios da administração, em especial da eficiência e razoabilidade. Apontou cobrança irregular e ilegal de IPTU, taxas de coleta de lixo e expediente nos anos 2023 e 2024, os lotes 2A, 2B e 2C, de inscrições 111, 01, 02, 008, 002, 111, 01, 02, 008, 003 e 111, 01, 02, 008, 004, sob o argumento de inexistência formal porque não teriam sido homologados e não possuiriam matrículas no cartório de registro de imóveis, o que, no seu entender, configuraria crime contra a ordem tributária, disposto no parágrafo 1º do artigo 316 do Código Penal. Finalizou requerendo que a Câmara Municipal tome providências sobre as questões apresentadas, responsabilize os envolvidos no crime de ordem tributária, além de aplicar o inciso 7 do artigo 87 da Constituição Municipal, sancionada com a cassação do mandato pela prática contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência omitir-se na prática. É o que contém da reclamação, preliminarmente, da inépcia da denúncia. A denúncia não contém os requisitos essenciais para consubstanciar os fatos alegados, dentre os quais se inclui a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a individualização do acusado ou referências pelos quais possa identificá-lo. Inexiste participação formal do acusado em qualquer ato do processado. Conforme abaixo, estará demonstrado os requerimentos do autor referente ao desmembramento da matrícula 46338 foram respondidos a tempo e modo pelos órgãos internos da administração, inclusive com decisão favorável ao denunciante, razão pela qual a inépcia é patente, haja vista que o cadastro e a cobrança de IPTU dele derivados correspondeu ao desmembramento em 3 lotes. A verdade dos fatos precisa anteceder a vontade do cidadão em formular denúncia a respeito de qualquer fato que possa ser tipificado como crime, sob pena de o denunciante incorrer no que também criminalmente se tipifica de denunciação caluniosa. É o caso dos autos. O denunciante reclama sobre a ausência de decisão de aprovação do desmembramento de imóveis de sua propriedade, os quais intitulou de chacras 2 e 3 do loteamento Pier 2000 neste município. A afirmativa do denunciante, calcada nessa informação, bastaria para o arquivamento da denúncia sumariamente, por absoluta falta de interesse de agir. E é facilmente explicável como se verá abaixo. A partir do requerimento do próprio denunciante, junto à administração municipal e de dados por ele fornecidos, a chácara 2 foi assim desmembrada. A chácara 2, objeto da matrícula 46338 do primeiro cartório de registro de imóveis da comarca de Uberaba e que possuía 2,51,75 metros quadrados e tinha inscrição municipal número 111, 01, 02, 008, 001, foi desmembrada em 3 unidades, a saber, A, lote 2A da quadra B, com área de 697,67 metros quadrados, inscrição municipal número 111, 01, 02, 008, 002. 2. Lote B da quadra B, com área de 679,62 metros quadrados, inscrição municipal número 111, 01, 02, 008, 003. 3. Lote 2C da quadra B, com área de 679,46 metros quadrados, inscrição municipal número 111, 01, 02, 008, 004. Com desmembramento, cuja ciência inequívoca foi ratificada no dia 16 de novembro de 2023,
pelo denunciante, a inscrição municipal do lote 2 da quadra B deixou de existir, haja vista a inscrição no cadastro municipal dos lotes individualmente desmembrados. Repise-se a partir de requerimento do próprio denunciante e não por iniciativa do município. Daí porque equivoca-se o denunciante ao supor que a ausência de matrícula da área desmembrada junto ao registro de imóveis providência esta que é do exclusivo interesse do proprietário. Seria fato impeditivo do cadastramento do contribuinte como responsável fiscal. No caso, a situação causa maior estranheza quando o denunciante 1. Era proprietário da área total, 2. Requereu o desmembramento, 3. O obteve e agora vem dizer que os lotes desmembrados não possuíram existência formal e que isso configuraria crime contra a ordem tributária, qual seja a cobrança de impostos municipais incidentes sobre eles. Deslembrou-se, entretanto, o denunciante que a inscrição no cadastro imobiliário pode ser requerida até pelo possuidor a qualquer título, a teor do disposto do artigo 16 do Código Tributário Municipal, dispensando, portanto, a existência da referida matrícula. No caso, e mencionando o mesmo artigo, o desmembramento foi requerido pelo proprietário denunciante, o que evidencia ainda mais o equívoco, ainda mais quando desde 16 de fevereiro de 2023 os imóveis objeto do desmembramento já estavam inscritos individualmente em nome do seu proprietário. Nada há de irregular nisso. Ocorre que o denunciante proprietário, ao providenciar o registro do desmembramento, homologado pelo município seu requerimento, no cartório de registro de imóveis, obteve daquela serventia a indicação de fatos impeditivos do registro, na forma por ele elaborado, constatando pequena diferença a ser retificada pelo proprietário, referente ao perímetro da matrícula mãe, o que deu causa a novo requerimento do denunciante junto ao município, agora para correção e retificação de dados nas áreas já desmembradas. Não se tratando de novo desmembramento, o que motivou a exigência por parte dos órgãos internos da administração para dar cumprimento à retificação pleiteada, tendo em vista que o croquis apresentado não foi acompanhado da planta de situação atual da matrícula 46338, memorial descritivo e projeto com correção, como o que não concordou o denunciante, e motivadamente, haja vista que houve a correção do perímetro conforme a certidão do cartório de registro de imóveis por ele mesmo juntada. A administração municipal tem por norma a perfectibilidade do atendimento ao contribuinte e, dentro deste princípio, fez inserir o parecer ofício 132/DI, de 23 de agosto de 2023, cuja informação ao contribuinte de que, após o cartório realizar a ratificação da escritura com o número da matrícula 46.338, o mesmo deverá atualizar todos os documentos e projetos de desmembramento relacionados ao lote 2 da quadra B, o que foi ratificado pelo ofício 214/DI, e, portanto, respeitosamente, não cabe ao denunciante ignorar tal fato, ou mesmo se insurgir contra a exigência da ordem legal. De fato, o denunciante requereu a aprovação do desmembramento da chácara 2 da quadra B, quando efetivamente já estava desmembrada. Tanto é que no memorial por ele acostado já mencionou os números individuais das inscrições municipais. Todavia, no novo pedido, não apresentou a descrição da situação atual da chácara cuja retificação era pretendida, bem como ausente o croquis, conforme parecer do Departamento Municipal de Infraestrutura, e o denunciante preferiu requerer anulação da decisão, em vez de cumprir a solicitação do município, o que obviaria todo o procedimento. Ressalte que o desmembramento originário teve tramitação rápida, haja vista que naquela oportunidade o denunciante apresentou a documentação exigida pelo município, mas não se sabe por qual razão não procedeu da mesma forma quando o cartório de registro de imóveis exigiu a retificação perimetral, o que poderia ter obviado qualquer atraso na tramitação. Como se disse, o município dá tratamento igualitário a todos os munícipes, principalmente quando se trata de atendimento à legislação pertinente, ao caso a Lei 6.766/79, não podendo abrir precedentes, mesmo porque o interesse público tem preferência sobre o particular. Dessa forma, ao apreciar o recurso aviado pelo ora denunciante, o defendente ratificou as exigências do Departamento Municipal de Infraestrutura, através de seu engenheiro, determinando a complementação da documentação. Portanto, quanto a estes desmembramentos, não há nada de irregular na atuação do município e seus órgãos internos. Quanto ao requerimento formulado pelo denunciante do desmembramento da chácara 3 da quadra B, objeto da matrícula 46339 e que deu origem ao processo 83/2024, o
prefeito municipal ficou ciente de sua tramitação ser provocado com a presente denúncia, haja vista que a sua tramitação até homologação é feita perante os órgãos internos. Pode informar, no entanto, que este processo se encontra no Departamento Municipal de Infraestrutura para parecer. Esclarece, ao fim, que o referido departamento tem estrutura restrita e conta apenas com um engenheiro para dar parecer em todos os processos, em face do que pessoalmente o defendente encareceu ao mesmo a agilização do procedimento de interesse do denunciante. Requerimentos. Neste passo, o denunciante requer liminarmente seja acatada a preliminar da inépcia da denúncia por ausência dos requisitos essenciais, que incluem o fato criminoso, como todas as circunstâncias e a individualização do acusado ou referência pelas quais se possa identificá-lo, sendo o caso de arquivamento sumário da denúncia, o que fica requerido. Ultrapassada a preliminar no mérito, deve ser rejeitada a denúncia, arquivando-se, haja vista que não praticou o defendente qualquer ato tendente a prejudicar o munícipe denunciante, muito menos as condutas relatadas. Caso este não seja o entendimento da comissão e haja o prosseguimento com a instrução, requer a produção de provas em direito admitidas, notadamente a oitiva de servidores municipais abaixo nomeados, a oitiva do denunciante e outras provas que se fizerem necessárias à apuração da verdade real. Requer, ao final, seja a denúncia julgada improcedente, absolvido o defendente das imputações a ele feitas, com arquivamento da denúncia. Rol de testemunhas foram arroladas a pessoa de Lívia Cristina Ferreira, Luiz Renato de Abreu Júnior, Paulo César Sabino, Frederico Fortes Ferreira, João Carlos Marques Carvalho. Água Cumprida, 1 de agosto de 2024, Alexandre de Almeida Silva, prefeito municipal. Passarei agora a fazer a leitura, só lembrando a todos os presentes, principalmente aos vereadores que não fizeram parte da comissão, que logo após a apresentação da defesa, a comissão lavrou uma outra ata, determinando a abertura da instrução, onde foram produzidas todas as provas cuja defesa achou pertinente no momento. No caso, as provas testemunhais, foi ouvido também o denunciante, o senhor Clarindo, e logo após a comissão, com base em todos esses elementos, já teve condição de emitir o seu parecer, que eu faço a leitura agora. Só para que fique registrado, senhor presidente e presidente da comissão também, nós tivemos, a pedido dos membros da comissão, uma cautela muito grande para que este processo de cassação do prefeito tivesse uma tramitação sigilosa ao máximo possível e que ele não fosse finalizado no período eleitoral, justamente para que ele não pudesse interferir ou impactar de alguma forma no pleito aqui de Água Cumprida. Passarei agora a fazer a leitura do parecer da comissão. Vou dar uma resumida. Como é que se a gente não lê, da unidade depois? É chato, mas vai ter que... Comissão processante instituída pela portaria 006 de 2024. Parecer final da denúncia. Cuida-se de denúncia apresentada pelo munícipe Clarindo Bergamini Júnior, residente domiciliado nessa cidade de Água Cumprida, em data de 11 de julho do ano 2024, sob a alegação de que o prefeito municipal, o senhor Alexandre de Almeida Silva, teria cometido crime político-administrativo punível com cassação de seu mandato. Segundo a denúncia, o prefeito teria cometido crime contra a ordem tributária, na medida em que teria sido omisso, não respondendo requerimentos protocolizados nos dias 19 e 27 de fevereiro de 2024, ambos solicitando a aprovação de desmembramento das chácaras 2 e 3 da quadra B do loteamento denominado PIR 2000. Aduz o denunciante que é um absurdo o contribuinte aguardar por aproximadamente 7 meses para obter uma resposta acerca de um requerimento protocolizado junto à Prefeitura Municipal, afirmando que isso, em realidade, é um desrespeito e que essa atitude fere de morte o princípio da administração pública, especialmente os da eficiência e também da razoabilidade. Alega ainda que o denunciado estaria cobrando de forma irregular e ilegal o imposto IPTU e as taxas de coleta de lixo sobre os referidos imóveis. Afirma que as cobranças foram realizadas de forma indevida, já que o desmembramento não se efetivou como solicitado e almejado, e que o prefeito seria reincidente na prática desta ilegalidade. No final, solicitou, mediante exigência, que as providências fossem imediatamente adotadas pela comissão no sentido de resolução da denúncia, inclusive cobrando responsabilização exemplar dos envolvidos no suposto crime contra a ordem tributária, e termina pugnando pela punição do prefeito com a cassação de seu mandato, nos termos do artigo 87, inciso 7 da Lei Orgânica do Município. Logo após, a denúncia foi encaminhada ao plenário da Câmara Municipal na primeira sessão ordinária, realizada no dia 16 de julho de 2024, a qual foi aprovada pela maioria dos seus membros.
Na mesma sessão foi constituída, nos termos da legislação vigente da Portaria Municipal número 006, de 17 de julho de 2024, comissão processante composta por 3 vereadores, dentre os desimpedidos, através de processo de sorteio, sendo eles Eric Cristiano Ferreira, do Partido Republicano, Carlos Antônio de Assis, do Partido PSDB, e Igor Manzi Tosta, do Partido Republicano. No dia 18 de julho, às 13 horas, na sede da Câmara Municipal, a comissão se reuniu para efetivar a sua instalação e para deliberar sobre diversos assuntos, inclusive acerca da necessidade de contratação de advogado especialista para acompanhar os trabalhos, que foi autorizado pelo presidente da Câmara Municipal. Em seguida, a comissão, após as deliberações acima descritas, intimou e notificou o denunciado para apresentação de defesa, nos termos do Decreto-Lei 201/67. O denunciante, de seu turno, protocolizou ofício endereçado ao presidente da Câmara, datado de 31 de julho de 2024, externando algumas preocupações, dentre elas o decurso de prazo sem resposta, alegando que já haviam se passado 30 dias e não obtido resposta do Legislativo, e que o prazo para pagamento do IPTU vencia naquele exato dia. E, por fim, termina dizendo que na sessão da Câmara do dia 16 de setembro de 2024 ocorreu calorosa discussão acerca do tema, mas que elas situaram-se apenas no campo da política, se esquecendo os edis como o problema principal da denúncia, e que inclusive teve vazamento para a imprensa, nos órgãos de comunicação denominados Jornal da Manhã e Folha de Uberaba. O denunciado, em data de 1 de agosto, apresentou a sua defesa, que eu acabei de ler para vocês aqui todo o conteúdo dela. Ato contínuo, após o recebimento da defesa, a comissão, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, no dia 5 de agosto de 2024, às 9 horas, se reuniu na Câmara da Sede Municipal de Água Comprida e realizou diversas deliberações. Conforme ficou consignado na referida reunião, no dia 15 de outubro, foi ouvido o denunciante, o denunciado e também todas as 3 das 5 testemunhas arroladas pela defesa. 2 não compareceram, a defesa insistiu na oitiva delas, mas a comissão indeferiu, entendendo que as provas colhidas já eram suficientes e que era obrigação também de quem as arrolou trazê-las no ato. Temos aqui o depoimento da Lívia, que não há necessidade de leitura. O do Luiz Renato, da mesma forma. E, por último, a ata do ato das oitivas. Da conclusão. O presente relatório tem como objetivo apresentar a conclusão da comissão processante após análise detalhada das evidências e argumentos apresentados durante o processo de investigação da denúncia de possível crime contra a ordem tributária no âmbito municipal. A denúncia apresentada pelo munícipe Clarindo Bergamini Júnior trouxe à tona suposto crime de natureza político-administrativa, onde o denunciante afirma que o prefeito municipal teria sido omisso no que se refere às respostas de ofício e requerimentos apresentados, cujo interesse e objetivo seria o desmembramento de imóveis de sua propriedade, e que teria lançado sobre eles de forma irregular a cobrança de IPTUs. O denunciado apresentou defesa, contrapondo todas as acusações e arguindo preliminar de inépcia inicial. A comissão processante ouviu o denunciante, o denunciado e as testemunhas arroladas pela defesa. Inclusive, permitiu a participação do município, através do procurador Dr. Everson de Moraes Torres, de todos os atos praticados, inclusive da oitiva dos envolvidos e suas testemunhas. Pois bem, passando para a análise dos argumentos e documentos apresentados, tem-se que, no que se refere à preliminar arguída pela defesa, de inépcia inicial, em que pesa os argumentos da defesa, razão não lhe assiste, já que junto com a denúncia vieram elementos e documentos que mereciam, como mereceu, uma análise mais aprofundada, no sentido único pela busca pela verdade real, objetivo de todo e qualquer processo, inclusive aqueles situados no campo administrativo. Sendo assim, não merece guarida os seus argumentos, que visam matar no nascedor a investigação. No mérito, conforme se demonstrará abaixo, a denúncia não merece acolhimento, no sentido de indicar a cassação do atual prefeito de Água Comprida, pois carece de justo direito, materialidade e autoria. Inicialmente, é imperioso destacar que as infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, são aquelas contidas e descritas de modo taxativo no artigo 4º, incisos do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967.
E como se observa do conteúdo da denúncia, que tem como ponto central o suposto crime contra a ordem tributária municipal, denota-se não haver essa previsão no artigo acima citado para punição político-administrativa deste suposto ilícito, o que não quer dizer que não poderá haver nova discussão em outra seara, própria e adequada, que não seja esta. O inesquecível mestre de Direito Público brasileiro, professor Eli Lopes Meireles, ensina que o controle político-administrativo do exercício do cargo de prefeito, ou seja, a apreciação de sua conduta funcional e a solução das questões relativas à cassação do mandato, impedimentos ou incompatibilidades, licença, substituição, remuneração e julgamento de suas contas, cabe ao plenário da Câmara, no desempenho legítimo e normal do seu poder de fiscalização, investigação e punição dos atos de governo, inerente a toda corporação legislativa. Essa sistemática de controle do poder legislativo sobre os atos governamentais do chefe do executivo é princípio básico de todo regime representativo, em que o povo delega poderes aos parlamentares não só para fazer leis, sendo também para velar pelo seu cumprimento, fiscalizando e punindo aqueles burgomestres que têm o dever de cumpri-las, mas não o faz. É o que se denomina no sistema de freios e contrapesos. Afinal, o eventual exercício ilimitado do poder conduziria ao arbítrio e ao abuso, conforme preconiza a famosa teoria da divisão de poderes. De suma importância também trazer à colação nessa introdução ao voto o pensamento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de prestígio ao princípio da separação dos poderes, mediante o reconhecimento do exercício legítimo de cada parcela de poder pelos atores da República. Abre aspas. O Poder Judiciário não é superior em hierarquia, grau ou dignidade em relação aos demais poderes da República. É indispensável, desse modo, o respeito ao espaço privativo de deliberação constitucionalmente atribuído aos demais poderes da República e a observância das escolhas políticas legitimamente adotadas, num contexto de um Estado democrático de direito, pelos representantes do povo. Somente em situações nas quais, identificada a violação das normas constitucionais, é possível a intervenção jurisdicional nas atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo. Em síntese, tratando-se de procedimento administrativo político, instaurado com o objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar, o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipótese de transgressão direta à Constituição, vedada, por consequente, a incursão no mérito da deliberação legislativa. Com todo efeito, há de se registrar que os documentos que acompanharam a denúncia não são capazes, nem de longe, de comprovar e corroborar com as pretensões contidas na denúncia, pois, de fato, a via escolhida não é a mais apropriada. No entanto, ainda que fosse, mas não é, não se vislumbrou a prática de nenhum crime praticado pelo atual prefeito, que sequer tomou conhecimento da suposta omissão, exceto através de um ofício recurso encaminhado meses após. Não bastasse, tem-se pleno conhecimento de que a administração pública, de uma maneira geral, ainda que queira, por decorrência de sua pequena estrutura, não consegue dar a resposta a todas as pretensões que lhe são submetidas, naquele prazo que o cidadão espera, lamentavelmente. Contudo, desde que essa demora seja razoável, não é possível tipificar tal conduta como criminosa, menos ainda com a cassação do mandato de um prefeito. A denúncia, como já dito, se mostra ausente de elementos fáticos jurídicos capazes de ocasionar a penalidade gravíssima almejada, ou seja, de cassação do mandato do atual prefeito, que não cometeu nenhum crime que pudesse justificar o mencionado apenamento. Entretanto, a cassação do mandato de um chefe do Poder Executivo, notadamente em nível municipal, deve ser vista e tratada como ato excepcional e gravíssimo, pois exige-se, além da comprovação do ilícito, uma avaliação política sobre a dimensão do suposto dano da consumação do ato para os interesses da municipalidade e da própria sociedade como um todo. Como já dito acima, as infrações político-administrativas cometidas pelos prefeitos e sujeitas a julgamento pelas câmaras municipais acham-se listadas nos 10 incisos do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Nesse sentido, é imprescindível compreender a sistemática do Decreto-Lei 201, norma que se acha em pleno vigor, recepcionada que foi pela então Constituição Federal de 1988, conforme tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O artigo 1º da referida norma elenca os assim chamados crimes de responsabilidade,
que podem ser objeto de ação penal pública provocada pelo Ministério Público perante o Poder Judiciário, enquanto o artigo 4º de seu turno lista chamadas infrações políticas administrativas, julgadas pela Câmara Municipal. Pela própria natureza das condutas ilícitas tipificadas nesses dois dispositivos, será possível compreender o alcance e a sua diferenciação. Veja-se, em primeiro lugar, que as condutas tipificadas no artigo 1º devem ser objeto, como se disse, de persecução penal por exclusiva parte do Ministério Público, em munus indelegável e irrenunciável. Submetida a matéria ao Poder Judiciário e comprovados os fatos, o juiz da causa inapelavelmente proferirá veredito sobre a matéria, adotando estritos critérios técnicos sujeitos à revisão por instância superior. O mesmo não ocorre com as infrações político-administrativas listadas no artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Com efeito, qualquer vereador ou mesmo qualquer cidadão podem formular denúncia contra o prefeito, sendo certo que o julgamento será de índole eminentemente política, com relativa influência de critérios técnicos e objetivos. No caso concreto, além da denúncia não trazer consigo as provas que deveria, o próprio denunciante, ao ser ouvido, reconheceu que a sua real intenção nunca foi a de cassação do prefeito. Pelo contrário, queria apenas que o seu desmembramento fosse devidamente efetivado. Não bastasse, a defesa do denunciado conseguiu comprovar que o desmembramento de fato se efetivou junto à prefeitura e que junto ao cartório de registro de imóveis depende apenas do interessado. Inclusive que o denunciante teria sido descomprometido no que se refere às suas obrigações, pois ao lhe ser solicitado alguns documentos, esse permaneceu inerte. As testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que não ocorreu nenhuma omissão por parte do prefeito e nem da prefeitura, e que o denunciante teve o desmembramento efetivado junto à municipalidade. Esclareceram ainda que o denunciante estava pressionando alguns servidores, a exemplo do engenheiro, através de ligações em dias e horários impróprios, para que o mesmo emitisse parecer em seu favor. Repita-se que o denunciante reconheceu em seu próprio depoimento que não deseja a cassação do prefeito, mas apenas a resolução do problema de regularização do desmembramento dos imóveis, sendo que as testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que o processo de desmembramento foi efetivado pela prefeitura, cabendo ao proprietário denunciante o registro formal junto ao cartório de registro de imóveis. Quanto à suposta omissão por parte do prefeito em responder aos requerimentos, as evidências demonstraram que o município adotou as providências necessárias quanto ao desmembramento e não há provas que sustentem a acusação de negligência ou omissão administrativa. A denúncia contra o prefeito baseou-se na alegação de que a cobrança de IPTU sobre os lotes desmembrados seria ilegal e configuraria crime contra a ordem tributária. Entretanto, após análise detalhada, verificamos que, conforme previsto no Decreto-Lei 201/67, em seu artigo 4º, o rol de crimes que podem ensejar a cassação de mandato de prefeitos é taxativo, ou seja, limitado às condutas descritas no texto legal. A suposta irregularidade na cobrança de IPTU não se enquadra no rol de crimes elencados pelo Decreto-Lei. O eventual problema no registro de desmembramento dos imóveis não configura, portanto, crime contra a ordem tributária tipificado por lei. Concluiu-se, outro sim, pela ausência de materialidade, já que as provas colhidas durante o processo, especialmente os depoimentos das testemunhas e do próprio denunciante, deixaram claro que o processo de desmembramento foi realizado pelo município, sendo a responsabilidade pelo registro final uma obrigação do proprietário junto ao cartório de registro de imóveis. Não há, portanto, indícios de prática delituosa por parte do prefeito. Conforme afirmado pelo próprio denunciante, repita-se, a sua intenção não é a cassação do prefeito, mas sim a solução do problema do registro dos imóveis. Isso reforça o caráter administrativo da questão, sem que haja dolo ou má-fé por parte do gestor municipal. Diante dos fatos apresentados, das provas analisadas e do enquadramento legal, esta comissão processante, pela unanimidade de seus componentes, conclui pela improcedência da denúncia contra o prefeito Alexandre de Almeida Silva, pois não se verifica qualquer prática de crime contra a ordem tributária, nem omissão que justifique a cassação do mandato. A questão envolvendo o registro de desmembramento dos imóveis trata-se de um procedimento administrativo de responsabilidade do proprietário. Portanto, essa comissão recomenda o arquivamento do processo sem aplicação de penalidades ao prefeito, considerando a ausência de materialidade e a inexistência de dolo. 3. Da conclusão. Com base nas conclusões apresentadas, a comissão processante, por unanimidade, delibera pela improcedência da denúncia e pelo arquivamento do processo, na forma da lei para os devidos fins de direito.
Água Comprida, Minas Gerais, 18 de outubro de 2024, Eric Cristiano Ferreira, presidente, Carlos Antônio de Assis, relator, Igor Manzi Tosta, secretário, Giovanni Oliveira Soares, advogado da comissão processante. Essas são as peças que nós imputamos necessárias, doutor, mas se algum vereador ou a própria defesa do denunciado queira que seja realizada a leitura de uma outra peça, nós estamos aqui à inteira disposição. Passar a palavra para o doutor Marco, nosso jurídico aqui, né, doutor? Com a permissa vênia do ilustre doutor assessor da comissão processante, doutor Giovanni, que, a meu ver, brilhantemente tem conduzido os trabalhos da comissão processante, e até repisando o que ele comentou, informar aos senhores vereadores que agora é a oportunidade que os senhores têm, ou de pedir que ele possa ler ou a ideia da denúncia, ou a ideia da defesa, ou do próprio relatório, para formarem convicção, né, para a manifestação de vocês na condição do voto. Então, essa é a oportunidade que cada um de vocês tem. Fiquem à vontade com isso. Algum dos senhores quer se manifestar? Então, agora é a oportunidade que tem o denunciado, ou ele, ou os seus representantes, de se manifestarem, se quiserem fazer uso da palavra. Não? Então, penso, doutor Giovanni, que agora é a ideia, votação. Isso. Perfeito? Perfeito. A votação de cada um dos senhores vereadores, né? Vamos colocar. O parecer foi pelo arquivamento em procedência da denúncia. O parecer foi pelo arquivamento em procedência da denúncia. Agora é só proceder à votação nominal, quem vota de acordo com o parecer ou contra. Bom, como é que nós vamos proceder? Perdão. Como é que nós vamos proceder à votação, né? De acordo com a denúncia e a tipificação, você procede tantas quantas votações forem as tipificações adotadas, né? Então, uma delas é a ideia se houve crime por parte do senhor prefeito. É a primeira votação. E depois se houve crime contra a ordem tributária. Perfeito? Então, vamos votar primeiro, então, se houve crime de omissão por parte do prefeito no que se refere às respostas dos requerimentos de autoria do denunciante Clarindo Bergamini Júnior. Votação. Serginho. Não houve crime. Contra. Neide. Embora nós vamos votar o parecer de uma forma ampla no final também, o Decreto-Lei 201/67 nos obriga a colocar em votação os supostos crimes praticados pelo prefeito, de acordo com a denúncia do senhor Clarindo. E um dos crimes que ele alega que o prefeito cometeu é o crime de omissão, em não ter respondido para ele alguns ofícios que ele alega ter encaminhado. Então, a primeira votação que nós precisamos saber é se vocês entendem que ele cometeu ou não cometeu crime de omissão. Sérgio. Não houve omissão. Neide. Não houve omissão. Carlos. Bom, senhor presidente, de acordo com a denúncia, as pessoas que a gente ouviu não teve omissão. Até por sinal, nas pessoas que foi ouvida, foi mencionado que teve maus trato, forma assim agressiva com as pessoas dos departamentos. Então, eu acho que não houve. Verônica. Elivelto. Senhor presidente, devido às leituras, né, confio bastante na comissão,
que analisou, né, que apurou, que ouviu, né, o denunciante e o denunciado, e pelo que você leu, acredito que não tem crime nenhum. Acho que esse é um problema que poderia ter sido resolvido aqui dentro, poderia ter mandado algumas informações para nós aqui do Legislativo, sem atravessar, porque eu acho que isso é um caso mais fácil de resolver. Então, no meu modo de ver, não teve crime. Carlos. Sobre o crime de omissão, eu gostaria de saber se a Prefeitura apresentou resposta aos ofícios do senhor Clarindo. Sim, de acordo com os documentos que estão dentro do caderno processual, que é a verdade que nos interessa, foram respondidos. Vendo a seriedade da comissão, a seriedade do Dr. Giovanni em conduzir os trabalhos, sobre a imparcialidade que houve da comissão, teve membros, tanto por parte do Executivo, da base, contrários. Então, acredito que, pelos laudos emitidos pela comissão, não tenha tido crime iminente. Então, é contra. Igor. Boa tarde a todos. Eu faço parte da comissão e fomos muito bem assessorados pelo o Giovanni. Ficamos aqui desde as 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, escutando o senhor Clarindo, o denunciante, o prefeito, a Lívia, o João Carlos e o Luiz Renato, o engenheiro, e o Frederico e o Paulo Sabino não pôde estar presente, mas assim, em base dessas formas, dessas pessoas, o Clarindo foi muito bem transparente em suas palavras, o prefeito também, e a Lívia, mais o João e o Luiz Renato. E a gente procurou saber, o dia que chegou a denúncia aqui, a gente procurou, eu fui até a sala da Lívia, ela me explicou a situação, e eu tomei minha decisão, junto com a comissão, né? Então, assim, não houve crime de omissão ao prefeito. Érico. Então, senhor presidente, a gente participou dessa comissão, né, processante. Ouvimos o Clarindo, o Alexandre, seus advogados, as testemunhas, e a comissão se deu por satisfeita, né, após ouvir todos, e entendo que não houve crime por parte do prefeito de omissão, também não. Bom, também quero deixar umas simples palavras aqui, dizer que eu concordo com as palavras do Erivelto. Talvez não precisasse chegar até onde chegou aqui, né? Mas eu vejo, entendo, o doutor Giovanni falou aqui, explicou, deixou muito bem claro que não houve crime de omissão, né? Isso, né, doutor? Não houve, eu falei, não houve crime de omissão, não houve. Senhor presidente, agora nós vamos passar para a segunda votação, que é onde já está sendo indagado aos nobres vereadores se houve ou não crime contra a ordem tributária municipal. Votação, muito bem explicada aí. Houve ou não crime de tributação? Não houve crime. Neide. Não houve crime. Carlos. Não houve. Verônica. Não houve crime. Erivelto. Não houve crime. Carlos. Não houve crime. Igor. Não houve crime. Érico. Não houve crime contra a ordem tributária. Também não houve crime. Agora para finalizar, senhor presidente, nós vamos colocar em votação se vocês aprovam ou rejeitam o parecer da comissão, que concluiu da seguinte forma: com base nas conclusões apresentadas, a comissão processante, por unanimidade, delibera pela improcedência da denúncia e pelo arquivamento do processo. Agora nós vamos ver se vocês estão de acordo com o parecer, que é pela improcedência e pelo arquivamento. A favor ou contra do relatório? A favor do relatório. Neide. A favor.
Carlos. Senhor presidente, antes de eu votar, eu gostaria também de mencionar que, se não tivesse essa realização dessa comissão, deixar bem claro aqui, para todos os nossos munícipes, que talvez ia ter comentário que a Câmara ia ser omisso. Então, eu parabenizo todos os vereadores que no dia da votação aqui, nós montamos a comissão, foi restaurada a comissão, através com o doutor Giovanni, com o advogado do prefeito Alexandre. Então, foi muito bom ter montado essa comissão. E eu sou a favor. Verônica. Eu queria parabenizar a comissão pela seriedade, né, e todos os envolvidos, como muito bem falado ao vereador Marelo, né? Parabéns a todos vocês. Pode demonstrar a clareza que a gente aqui é muito transparente em relação a todos os pedidos e a todos os detalhes dentro dessa Câmara. Sou a favor. Elivelto. A favor. Eu quero dizer que a toda a comunidade de Água Comprida, que sejam sempre, sintam-se sempre à vontade para fazer as denúncias, trazer essa Casa de Leis. A gente está aqui para ouvir a comunidade. O senhor Clarindo não está errado em trazer as demandas dele aqui para a Câmara, ele está correto. Aqui é a Casa do Povo, é a Casa de Leis. Acredito que isso não tinha chegado a esse ponto se a Prefeitura tivesse feito tudo ao tempo certo, respondido tudo ao tempo certo. Não chegaríamos a esse ponto, pois a gente sabe que são omissos, sim. A gente sabe que eles são omissos, porque por diversas vezes essa Casa de Leis enviou ofícios, requerimentos, indicações, e nada foi respondido. Nada foi respondido. É sempre um joga para lá e joga para cá. Então, gente, não estamos aqui para criticar a comunidade. A comunidade tem que sentir sempre à vontade para trazer as denúncias. Saibam que aqui é a Casa do Povo, é a Casa de Leis. Nesse sentido da comissão, não houve um crime eminente, mas o rito de trazer a denúncia foi correto. Mas, de qualquer forma, eu voto a favor da comissão. Igor. Eu voto a favor da comissão e a favor também do arquivamento. Érico. Eu sou a favor do relatório final, né, do arquivamento. Também quero deixar bem claro aqui que foi um trabalho, eu confio na comissão que concluiu esse trabalho. Agradeço a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por nos dar essa qualidade e essa responsabilidade de estar aqui hoje mostrando. Eu também sou a favor da condição e a favor do arquivamento, né, doutor? Isso, né? Aprovado. Declaro por unanimidade o arquivamento, por unanimidade, o arquivamento do processo. 9 votos, né? Eu quero agradecer a presença aí do prefeito, de todos que estão aí, doutor Tereves, todos mais, Clarindo, todos que estão aqui dentro, que Deus abençoe sempre, e acredito que foi muito bem dito, muito bem falado, com a verdade, com a seriedade, e isso é que eu quero levar para sempre. Que Deus abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês. Perfeito? Forte abraço a todos e uma boa noite. Declaro encerrados os trabalhos.